Tenho 22 anos, estou me formando em letras e eu ainda estou aprendendo a ler. Mas não é aquele ler de saber que B com A é Bá. É eu aprender a ter um ritmo de leitura, para aprender a fazer a leitura fazer parte do meu dia a dia e ter prazer nisso e aprender a cada vez mais em como ler mais e viver outras vidas, porque é isso que a leitura nos traz. Ela nos traz experiências que só com a nossa vida, que é tão curta, eu não conseguiria viver. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, contemplativa, que gostava de realmente ficar olhando para as pessoas, observar a vida delas e tentar aprender. E com os livros eu entendi que eu consigo fazer isso de uma maneira muito detalhada, uma maneira muito minuciosa, onde o autor onde o autor ele vai me dizendo detalhes, eu vou entrando naquela história e eu consigo trazer lições para minha vida. Então a leitura para mim até agora, né, o que eu tenho lido, assim, histórias são o que mais me fascina, né. Eu sei que a leitura ela envolve muito mais coisa, eu posso ler livros técnicos, eu posso ler livros didáticos, mas a leitura de histórias tem me fascinado muito. Mas espera aí, essa história começou lá atrás, né, porque quando eu era muito pequeno, eu sempre vi meu pai lendo pela casa, aquilo de certa forma foi criando uma sementinha. Mas na escola eu odiava as aulas de português, não gostava de estudar regras e gramática. Na aula de interpretação de texto, produção de texto, até que fluía um pouquinho mais, e ali eu conseguia desenvolver algumas histórias, a criatividade, fui até de escrever alguns poemas e tudo isso, então a escrita eu sempre gostei desse processo criativo, me considero uma pessoa criativa, mas a leitura, ela é um hábito, e eu não tinha esse hábito. Me lembro que no ensino médio eu tinha um professor onde ele era muito poético. Aliás, ele até me deu um livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Professor Ades me deu esse livro aqui, mas isso foi muito tempo depois. Mas, enfim, ele me inspirou bastante, porque ele falava com tanto carinho de livros, ele falava da história tão de uma maneira que me fascinava. E eu lembro de escrever alguns poemas durante a aula até. Bom, mas eu li poucos livros nessa época, pra ser bem sincero, eu li bem poucos livros, eh, e obviamente eu não tinha o hábito, né. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo o meu terceirão, e eu treinava futebol de manhã e de noite eu ia para o colégio, né, fazia o meu terceirão à noite. E eu lembro que um dia eu levei um livro pra aula, pra ler, né, durante o intervalo, depois da aula, enfim, lendo. Eu lembro que um colega meu olhou pra mim e ele falou, tipo: "Como assim você trouxe um livro? Você lê? Você é gay?" Tipo, qual é a relação dessas coisas, sabe? Enfim, aquilo foi eu fui percebendo que, putz, leitura não faz parte da vida do brasileiro, assim, não é um hábito, então eu preciso realmente me esforçar para aquilo. Eu lembro que nessa mesma turma, o professor de artes gostava muito de história, ele também era professor de história, eu acho. Eu lembro que cada aula ele chegava com um livro diferente, não para falar para a turma, mas ele só chegava, eu sempre via que ele estava lendo um livro novo a cada semana. Aquilo ia criando uma sementinha. Porque nessa época, como eu disse, eu treinava futebol pela parte da manhã, então eu andava muito de ônibus e era sempre o mesmo trajeto. Era um trajeto longo, cerca de 1 hora e meia mais ou menos, que eu andava de ônibus todo dia. E depois de ver as mesmas paisagens, as mesmas pessoas, os mesmos prédios todo dia, aquilo foi me entediando e eu pensei, bom, já que eu tô nesse ônibus aqui e passo 1 hora e meia dentro dele, por que não tentar ler dentro do ônibus? Tem gente que não consegue, mas eu me adaptei. E até o primeiro livro que eu li em inglês foi dentro do ônibus. Foi esse aqui, Where the Red Fern Grows. E você pode ver aqui, sim, eu posso dizer que o meu cachorro comeu, né? Eu posso usar aquela desculpa, né? Mas esse aqui é uma tristeza muito grande. Where the Red Fern Grows foi meu primeiro livro que eu li em inglês e foi dentro do Inter 2. Sim, eu sempre fui de altos e baixos desde essa época. Lia bastante, depois parava, voltava. Nunca tive um ritmo. Mas eu já tinha decidido que eu ia entrar na faculdade de letras, muito por causa do inglês, não pelo português. Na verdade, eu tinha até medo, eu não sabia o que esperar das matérias de português. Mas o inglês me fascinava e eu já estava começando a dar algumas aulinhas aqui e lá. Quando entrei na faculdade já estava numa escola, lecionando, mas durante toda a faculdade, agora eu tô gravando esse vídeo aqui, eu estou entrando no sétimo período e eu só li um livro, que foi
obrigado pela faculdade, né, os livros que eles pedem pra você ler. Eu só li um até hoje, Torturado, e isso porque eu trabalhava muito, não tinha tempo pra ler, eh, até tinha, mas não deixava isso como uma prioridade, né. Então vocês podem ver que até hoje eu ainda estou num processo. Mas o que aconteceu? Ano passado, 2021, aconteceu que essa vontade de ler foi crescendo e conversando com um amigo meu que estava lendo bastante, eu pensei: "Cara, eu vou ler 200 páginas por mês". Isso pode não parecer muito para alguém, né, para muitas pessoas, mas para mim era. Eu precisava criar esse hábito. E eu comecei, e eu comecei, e eu comecei, e depois foi indo, e eu consegui. Durante todo o ano de 2021, eu li pelo menos um livro, né? Quando o livro tinha menos disso, eu lia mais um. Alguns tiveram mais, mas ficou nessa média de 200 páginas por mês. E aquilo foi criando hábito, foi criando hábito. Consegui mais tempo livre, saí do meu emprego, consegui me dedicar mais à faculdade. Aí que eu li o primeiro livro da faculdade. E comecei a pensar e comecei a explorar os diferentes tipos de literatura. Então, para mim, às vezes ler, eu pensava, só vinha na minha mente clássico, só vinha na minha mente aquelas coisas que para mim eram muito distantes, livros muito grandes. E eu comecei a ver que dá para achar prazer na literatura. Dá para você encontrar livros que você realmente vai gostar, que você realmente vai se interessar, que você vai se prender na história, que você vai entrar, que você vai aprender muita coisa. E isso foi me transformando. Me lembro de quando eu aceitei Jesus em 2017, e quando você aceita Jesus, você tem que ler a Bíblia, certo? Para mim era difícil, até porque a Bíblia é um livro difícil de se ler. Claro, você tem passagens mais fáceis, mas ele é um livro denso, um livro onde você precisa meditar nele, você precisa realmente ler com mais calma. E então ter esse hábito de leitura é uma coisa que um cristão, por exemplo, ele tem que ter. Porque Deus escolheu um livro para expor a sua palavra, para revelar a sua palavra, para deixar como um marco histórico. Então, a gente vê que Deus preza pela leitura, porque foi a maneira que ele escolheu para deixar a sua palavra para sempre. O que mais me fascina na literatura é quando você tem sentimentos que você não consegue descrever e de repente você lê uma passagem, você lê um livro, um trecho, onde parece que o autor entrou na sua mente, ele leu, te analisou durante anos e ele conseguiu resumir isso numa linha só. E você fala, cara, era isso que eu tava pensando toda a minha vida, era isso que eu sempre pensei. E a literatura tem esse poder de nos transportar para novos mundos, de fazer a nossa imaginação transcender. E é um hábito que a gente só tem a ganhar tendo esse hábito. É um hábito que vai nos abrir portas, é um hábito que vai nos transformar, que vai nos melhorar. Então, se você aí tá, era é como eu, que ainda estou tentando esse hábito, mas eu posso dizer que já tá virando um prazer. Já tá virando. Sabe quando eu não leio, eu já sinto falta. Então, eu quero dizer pra você, não desista, não pense. E não tenha medo também de começar um livro e largar ele. Eu comecei a ler alguns que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. E daí? Você vai encontrar, você vai se encontrar dentro da literatura. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aí. E boa leitura pra todo mundo.